Saudações a todos, inicialmente, meu grande agradecimento pela oportunidade de participar deste evento e a satisfação de aqui estar com amigos, com o ilustre senador Cristóvão Buarque, que conhecemos já há algum tempo, convivemos, que inclusive é o autor do prefácio do meu livro Crianças do Mundo Inteiro, Univos, e também do nosso Vital Didonê, o ilustre professor Lisboa, com o qual temos uma relação de longa data, o grande mestre Isaac Reutemann, e também o Eduardo, com quem trabalhamos juntos na Secretaria da Criança, criada no governo do Distrito Federal e que não ficamos muito tempo, por razões óbvias. E, então, eu quero dar início a essa minha fala. Em primeiro lugar, senador, pela denominação desta comissão, Comissão Senado do Futuro, veio-me a ideia de que este Senado do futuro é o Senado das crianças de hoje, que precisam realmente merecer todo um investimento a fim de que o nosso Senado do futuro seja de grande relevo para a nação brasileira. Além do mais, eu quero citar esta frase que é a síntese de tudo o que vou dizer, que é o lema desse consórcio de educação pediátrica global que tenho a honra de presidir atualmente. A infância saudável é o alicerce da cidadania. E para construirmos qualquer coisa, o alicerce é a primeira etapa sólida e decisiva. Ou construímos este alicerce, ou a sociedade fica instável, podendo até desabar, como estamos, de certa forma, a viver nesta fase da nossa história. Muito bem, vou ser mais ou menos rápido nesses conceitos, porque se nos deixarem falando sobre esse assunto, atravessaremos a noite. O que é a primeira infância? Já foi aqui definida em termos da duração dos 6 primeiros anos de vida, da importância, e ela é o ciclo de vida durante o qual se forma, se diferencia o cérebro do ser humano que veio ao mundo. E mais, eu sempre digo, ninguém vem ao mundo por decisão própria. Nenhum feto é ouvido para dizer se quer ou não vir ao mundo. Então, a vida lhe é imposta. Então, ela é mais ou menos, dependendo do cenário onde vive, ele é condenado à vida, a cumprir a vida. Muito bem. Então, a fase de formação do cérebro é caracterizada por dados importantes. O crescimento do cérebro se faz na forma mais acelerada do 6º ao 9º mês de vida intrauterina, onde cresce em média 3 gramas por dia. E na fase extrauterina, nos 6 primeiros meses de vida, 2 gramas por dia, depois, até o 3º ano, 350 miligramas, e do 3º ao 6º ano, 150 miligramas. Então, é um crescimento declinante, porém permanente, prevalecendo na vida intrauterina e logo nos 6 primeiros meses de vida. E com a formação das conexões e as sinapses, a criança nasce em média com 100 bilhões de neurônios e as sinapses vão crescendo rapidamente à medida em que ele nasce, com 15 mil sinapses por neurônio nos primeiros meses de vida, chegando a ter 1.000 trilhões aos 3 anos de vida e depois havendo uma diminuição, o fenômeno chamado da poda, para a adaptação, ajuste da estrutura na idade adulta. E com ênfase essencial no mecanismo de formação das sinapses, que são as ligações afetivas com os circunstantes, com o meio ambiente.
de tal forma que aí vocês têm representado nesse gráfico, na fase do nascimento, comparado às demais, o número de sinapses é pequeno, aos 6 anos ela é imensa, incalculável, e depois vem vindo o fenômeno chamado da tosa, e vão sendo selecionadas as sinapses que prevalecem no comportamento da pessoa, e aí está o gráfico dos 14 anos. E outro dado muito importante, isso já foi falado aqui com outro ângulo, mas com base nos conhecimentos da neurociência, é que a neuroplasticidade do cérebro, ela é a mais alta quando a criança nasce. O cérebro é o mais neuroplástico e, portanto, ele é mais passível de ser estimulado, diferenciado e etc. E, progressivamente, essa neuroplasticidade vai decrescendo com o passar do tempo, aquela linha vermelha mais escura que vocês estão vendo, não é? Com a concentração maior nos primeiros 6 anos de vida, a neuroplasticidade, depois declinando progressivamente. De tal forma que o esforço necessário para estabelecimento das sinapses, das conexões que formam o cérebro, este esforço ele é mínimo na primeira infância. Elas se formam facilmente e depois elas continuam se formando, mas com esforço crescente, a fim de que possa acontecer em virtude da neuroplasticidade. De tal forma que, com base na necessidade dos estímulos afetivos e outros mais do meio ambiente onde nasce e cresce a criança, o ambiente social é fundamental. E já em 1972, a Organização das Nações Unidas, ciente disto, introduziu uma pequena mudança no conceito de ecologia, de meio ambiente. O meio ambiente é o conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos e sociais, capazes de causar efeitos diretos ou indiretos num prazo curto ou longo sobre os seres vivos e as atividades humanas, de tal forma que os componentes sociais são tão ou mais importantes do que os demais para a formação do ser humano e da estrutura da sociedade. Além destes comprovantes científicos do caráter prioritário da primeira infância, que é o período onde o órgão que realmente é essencial à personalidade, à vida do indivíduo, que é o cérebro, cresce e se diferencia. E é o período insubstituível. Ou isto é feito nesta fase, ou perdeu-se tal oportunidade. O cérebro continua crescendo, evidentemente, mas não na forma em que ele poderia crescer, com todo o seu potencial que se perde neste período. E é por isso que, como já en passant se falou nisto aqui, as desigualdades sociais começam aí, porque aquelas crianças cujo cérebro não se forma adequadamente, por mais que se ofereça a elas no futuro as facilidades, as opções, etc., não será a mesma coisa do que se ela tivesse tido essa diferenciação desde a primeira infância. Então, além dessas provas científicas da prioridade da primeira infância, há também a prova da importância econômica do investimento na primeira infância. Demonstração clássica, feita de maneira segura, sólida, incontestável, pelo Prêmio Nobel de Economia, o professor James Heckman, com quem tive a honra, o orgulho de estabelecer contato num evento na Suíça, quando ele apresentou esses dados e deixou claro que não há nenhum investimento mais seguro para a sociedade, com garantia de maior retorno econômico para a sociedade, do que o investimento em saúde e educação na primeira infância, por tudo isso que nós estamos falando até agora.
e ele estudou 2 grupos de crianças que nasceram no mesmo ambiente social, portanto não havia diferenças nas variáveis sociais, e os acompanhou ao longo de décadas, com a aplicação de indicadores que acabaram demonstrando que aqueles que naquela fase tiveram acesso ao ambiente seguro, estimulante e educativo, a diferença é absoluta com o outro grupo que não teve acesso a essas características. De modo que ele estabeleceu esse gráfico que vocês estão vendo aí, ó, o retorno do investimento em crianças pobres. A taxa de retorno, que vocês estão vendo ali, a linha R ali a média, né? E onde há essa curva é do retorno econômico. O retorno econômico é mais alto no período da pré-escola, quando se investe na pré-escola. Está lá em cima o retorno. E segundo os cálculos feitos por ele, a cada dólar investido nesta fase, há um retorno de $7, que não tem nenhum investimento com tamanho retorno do que dessa natureza. Então, não há a menor dúvida, vejam que vai diminuindo o retorno à medida em que vai deixando para trás esta fase prioritária, que é a da primeira infância. De sorte que esta é a base única de uma sociedade sólida, o desenvolvimento na primeira infância. E com base nisto, quando eu fui presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria, nós apresentamos, durante 2 campanhas presidenciais, aos presidenciáveis, algumas propostas. Aí está só a menção, rapidamente, para vocês verem. Criar o Ministério da Infância e Adolescência ou alguma instância semelhante que trouxesse para a estrutura do Estado esta faixa etária de uma maneira destacada e prioritária. E segundo, o acesso universal de fetos, crianças e adolescentes, aqui o professor Lisboa já deixou muito claro, a atenção pediátrica, a licença maternidade a ser universalizada, nós conseguimos 2 meses suplementares. A residência médica com base no currículo global elaborado por esse consórcio de educação pediátrica global para melhorar a formação do profissional médico que se ocupa dessa faixa etária. Além disto, criar, instalar e operacionalizar com qualidade hospitais destinados a esta faixa etária em pontos estratégicos do país. Credenciar pediatra para atender a demanda do SUS em consultório, que é um modelo do sistema de saúde do Canadá, com alto êxito. Consulta de puericultura, feita pelo pediatra, o Programa Nacional de Educação Infantil, que já foi aprovado no Senado e foi arquivado na Câmara. Criar a profissão de cuidador da primeira infância. Isto é essencial. Não basta construirmos sedes, escolas, é preciso que haja o cuidador devidamente formado para se encarregar desta faixa etária. E criar a profissão, o ensino fundamental de qualidade, em tempo integral, a carreira de magistério, o professor Cristóvão tem se ocupado muito disso, e o fim da propaganda das crianças. E para encerrar, eu quero trazer ao conhecimento de todos, rapidamente, como é triste verificarmos o desprezo e o desleixo dos governos no Brasil para com a infância e a adolescência em todos os sentidos. Nós, em 2004, na UNB, criamos esse projeto do Instituto da Criança e do Adolescente, o ICA. Foi feito pelo arquiteto Rubens Arruda, extremamente comprometido, que infelizmente já faleceu. Pedra inaugural, lançada em 2005, com o reitor Lauro Mori, que era uma pessoa comprometidíssima com esse projeto, né, que também já faleceu. E, além disto, o projeto teve uma série de dificuldades para iniciar. Quando nós conseguimos a emenda orçamentária coletiva, que foi em 2002, para a construção da obra, em 2003, o presidente da República contingenciou as emendas. Por sorte, o senador Cristóvão era o nosso ministro da Educação
além de outros parlamentares que também trabalharam e acabaram encontrando uma outra forma de suprir tais recursos que foram encaminhados ao UNB, e a obra teve início em 2005. Em 2005, compareceram a doutora Laure Joaquim, que é médica residente, era na época, do Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola. O hospital é um dos melhores hospitais pediátricos da Europa, Hospital Rainha Fabiola, da Universidade Livre de Bruxelas, e a professora doutora Janssen, que vieram porque o projeto era para ser geminado com o Hospital Pediátrico da Universidade de Bruxelas. Eles concordaram totalmente para intercâmbio de alunos, professores, residentes e desenvolvimento de projetos comuns para a infância nos nossos dois países. Aí teve início a obra, estava iniciada em 2005, como vocês estão vendo, vou passar rapidamente as imagens, estava em andamento, até com um ritmo que nos animava bastante. Aí, em 2007, veio a paralisação completa da obra, a empresa faliu e levou mais de ano para se abrir novo anúncio de contratação de nova empresa. E nesse ínterim, esse nosso arquiteto, para vocês terem uma ideia, ele era apaixonado por essa faixa etária. E ele fez vários modelos de equipamentos mesmo, isso aí é para uma criança tomar soro na veia, tá vendo? Assim que ele fez, e montou tudo isto com o próprio material descartado da prefeitura da Universidade de Brasília. Ele mesmo fazia, era uma figura notável. E aí um outro exemplo, e vários outros, no sentido de mostrar que esta obra, esse instituto, foi feito justamente para garantir à criança hospitalizada o ambiente que lhe é absolutamente necessário. Como exemplo, foi a Carta dos Direitos da Criança Hospitalizada, que vigora na União Europeia há 30 anos já. Aí outro que ele fez para pendurar o soro, isso distrai a criança, motiva a criança, não é o mesmo ambiente do hospital de adulto, que aquilo é até agressivo para a criança, que ela nunca entende por que ela está hospitalizada, ela não vai entender isso nunca. Podem ver aí, ó. E olhem como está, desde 2011, a obra do Instituto da Criança, do Adolescente, da UNB. Podem ver? E isto aí, hoje, está sendo administrado pela empresa estatal, a EBSER, e, infelizmente, os gestores do atual hospital universitário, eles têm dois interesses: mudar o nome do instituto e, segundo, utilizar cerca da metade da obra para atendimento de adulto. Isto é inadmissível, de modo que eu imagino que nós possamos contar com essa grande aliança que foi criada aqui como uma instância capaz de exercer uma pressão importante para que esta obra seja retomada, concluída nos moldes estabelecidos. E, desta forma, os equívocos históricos que marcam o Brasil precisam ser discutidos a fim de que não sejam mais preservados, como desenvolver o país sem saúde e educação, priorizar a economia em detrimento do social, concentrar a riqueza para depois dividi-la. A história de o bolo, aumenta o bolo, só depois divide. E conviver como, lamentavelmente, nossa cultura convive com a miséria, como se fosse uma mera fatalidade. E a vida vai se arrastando dessa forma. De modo que eu concluo com a citação de um grande pensador americano, Frederick Douglass, que nasceu escravo em Baltimore e teve a chance muito grande na infância, e isso ele descreve muito bem na sua autobiografia,
de ter sido cuidado por uma família que o retirou da sua família própria, na fazenda, e deu a ele a educação necessária, o afeto, o carinho, a estimulação, até que ele se tornou um atuante na área do direito, quando se tornou adulto, um grande líder. E esta frase também sintetiza tudo o que estamos dizendo. É mais fácil construir crianças fortes do que recuperar adultos lesados. Muito obrigado.